Seja bem-vindo ao canal A Voz da Verdade, revelando a verdade. Eu vou dizer uma coisa urgentemente para vocês, meus irmãos. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é cheia de surpresa, é cheia de curiosidade, ansiedade. Então, meus irmãos, tem algo sério que eu posso dizer para vocês. Tem muitos meus irmãos estão tendo cegueira espiritual urgentemente, meus irmãos, ter ser tratado. Cuidado, meus irmãos, plantações de Lúcifer. Estou comparando a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Cuidado com comer esse fruto que ele plantou da Bíblia Sagrada, meus irmãos. Queira árvore da vida. Não queira conhecimento do bem e do mal, não, meus irmãos. Dessa plantação dele, da Bíblia Sagrada. Entendeu, meus irmãos? A Bíblia Sagrada é perfeito, é. Eu estou falando que muitos meus irmãos têm cegueira, porque pelo entendimento espiritual, meus irmãos. Entendeu, meus irmãos? Vocês têm que ler na mente, num pensamento. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, está olhando para Cristo. Medite, meus irmãos, de dia e de noite. Lê e entende a Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, não tem contradições. A Bíblia, meus irmãos, é perfeito. Mas cuidado de Lúcifer, o anjo caído. Eles plantou, meus irmãos, muitas coisas aqui na Bíblia Sagrada. Do conhecimento do bem e do mal. Escolha, meus irmãos, da árvore da vida. Não escolha o conhecimento do bem e do mal, não, meus irmãos. Seja bem-vindo ao... Vamos lá, meus irmãos. Vamos no Jó, capítulo 1, 9 e 11. Vamos lá, meus irmãos. Vamos dar continuidade, parte 3. Então respondeu Satanás ao Senhor e diz: porventura teme a Jó em vão? Aqui está dizendo, meus irmãos, Satanás, ele é muito, meus irmãos, investiga as coisas. Ele observa as coisas. Mas teve interrogação, meus irmãos. Teve a pergunta de Satanás. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura temer Jó a Deus em vão? Então, meus irmãos, das coisas de Deus, quando a gente teme a Deus, as coisas de Deus não é em vão. A promessa de Jó, meus irmãos, ficou de pé. Entendeu, meus irmãos? Mas não houve dialogação, autoridade de Jó. Falta coragem de Jó. Autoridade. Dizer: Senhor Satanás, a minha vida pertence a Deus. Entendeu? Eu sou obediente a Deus. Ai, sai de ré, Satanás. A minha vida pertence a Deus. Eu sou ungido de Deus, da promessa de Deus. E eu não quero que você toque nada dos meus filhos, da minha esposa. Então, não houve dialogação entre Jó. Não está mostrando aqui dialogação entre Jó e Satanás. Mas aqui está mostrando dialogação entre Deus e Satanás. Deus teve autoridade para dizer a Satanás isso. Porventura, tu não cercaste Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem. Abra de suas mãos, abençoaste ao seu gado, se ter aumentado na terra. Aqui, meus irmãos, aqui está dizendo que Deus abençoou os gados, os animais, mas felizmente os gados tudo morreu, Satanás amaldiçoou aqueles gados, mas Deus sempre abençoou, abençoou. A benção teve para Deus, para aqueles gados, aquelas ovelhinhas, mas felizmente Satanás ficou com raiva de Jó e morreu todos os animais também de Jó. Então, meus irmãos, ele cercou Jó, perseguiu Jó, e Satanás viu a falha de Jó. Entendeu, meus irmãos? Mas estava nas mãos de Deus ali, meus irmãos, entre Deus e Satanás. Entendeu? Mas Jó permitiu que Deus entrasse na vida de Jó.
mudasse a vida de Jó transformado. Mas Jó estava aquele mundo de pecado, aquele mundo que não é bom. Mas quando Jó teve a palavra de Deus, Deus começou a ter misericórdia de Jó. Aqueles mundos, meus irmãos, que Jó estava, aquele mundo cruel, aquele mundo perversidade. Mas Deus exaltou Jó, resgatou Jó da alma de Jó, porque a alma de Jó, meus irmãos, tremia muito a Deus, entendeu? Jó, meus irmãos, sentia todas aquelas dores que insuportável. Os amigos dele abandonou, os amigos, a esposa dele, a esposa dele abandonou, mas Deus colocou outra esposa para Jó. Colocou outra esposa para Jó, os filhos de Jó. E da mais, ele não sei, Jó correu atrás da esposa, não. Ou Deus colocou outra melhor daquela. Porque ela queria que Jó blasfemasse a Deus. Então, meus irmãos, vamos lá. Mas estender a tua mão, tocar-lhe e tudo quando tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Que desafio desse não, meus irmãos, que Jó passou? Foi um desafio, foi uma guerra. Ele viu, Satanás viu que Jó era justo, íntegro, perfeito, mas ele queria que Jó mostrasse a prova, a fé. Mas Jó estava com medo, meus irmãos. Jó não foi aquela pessoa corajosa, ele sentia medo de perder tudo, os bens materiais, medo de perder família, os filhos. Mas Deus teve que fazer isso para ele poder não ficar rico da riqueza dos bens materiais. Porque Deus disse, Jó, larga a riqueza, larga os bens, mas Jó continuava. Mas Deus avisou Jó, mas felizmente ele não escutou, e por isso aconteceu essas coisas, entendeu, meus irmãos? Vamos, meus irmãos, em Jó, capítulo 1, 20 e 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Meus irmãos, aqui está dizendo, Jó ficou, ele se levantou, meus irmãos. Jó estava todo desanimado, pelas coisas que aconteceu, chateado, triste. Mas surpreendeu Deus, Jó. Deus ficou surpreendido de